oportunidade, eu queria aqui já passar para o senhor João Caetano, que também vai poder fazer, terminando aqui esse painel, né, dessa mesa, a gente já inicia o da próxima, que a gente vai e pede para os nossos convidados, quando ele terminar de falar, sentar, ele pode sentar na primeira fila e a gente convida os que estão ali para virem aqui até a mesa, tá bom? O senhor pode. Bom dia, senadora. Na pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares, um cumprimento especial ao deputado Raul, ao deputado Lipe, precursores da reforma, e o deputado Lipe, um grande conhecedor do cooperativismo. Senadora, a minha presença aqui será bastante pontual, mesmo porque o sistema Unimed comunga em gênero, número e grau com a necessidade da reforma, trazendo o Brasil para um modelo contemporâneo, saindo do modelo arcaico, cumulativo, regressivo, enfim, trazendo o Brasil para a tributarística mais moderna. Mas aqui nós estamos falando de regimes especiais. E temos aqui, dentro do modelo Unimed, 2 regimes especiais que a gente precisa entender bem para fazer a comunhão desses 2 regimes. O primeiro regime especial é que o sistema Unimed é um sistema cooperativista. E o segundo regime especial é que o sistema Unimed também opera planos de saúde. Portanto, nós estamos nos 2 mundos, no mundo das cooperativas e no mundo das operadoras. Nessa casa, como também na Câmara dos Deputados, ou seja, no Parlamento Brasileiro, foi construído um texto constitucional de absoluta relevância para o cooperativismo. Um texto constitucional que reconheceu a não incidência tributária sobre o ato cooperativo, num primeiro momento, e no segundo momento reconheceu que na tônica de um tributo indireto, essa não incidência não eliminaria o crédito das etapas anteriores. A perspectiva disso, excelentíssima senadora, foi entender que na prática do ato cooperativo, enquanto uma sociedade cooperativa, a cooperativa atua sem fins lucrativos e simplesmente aloca um produto ou um serviço de um cooperado seu. Quem é contribuinte do tributo nessa prática é o cooperado e não a cooperativa. Portanto, não se estava a falar de não pagar tributo, se estava a falar de onde pagar o tributo. E esse foi o texto do artigo 156A da emenda constitucional. Em relação às operadoras, existiu também uma nova previsão no parágrafo 6º que as operadoras podiam ter um regime específico de tributação. E, na verdade, esse regime específico de tributação foi um regime muito parecido com o PIS e COFINS atual, né? O próximo slide, por gentileza. E aí veio o PLP 68, tentando regulamentar os dois mundos, o mundo do cooperativismo e o mundo das operadoras, e no artigo 270 nós temos lá não incidência tributária sobre o ato cooperativo. Houve uma pequena inversão nesse particular, porque, na prática, quando a cooperativa atua em prol do seu cooperado, ela não pagaria o tributo porque o contribuinte é ele, mas o PLP optou por tributar na cooperativa e não tributar no cooperado. O que não poderia acontecer, excelentíssima senadora, seria uma tributação dúplice. Uma tributação tanto na cooperativa quanto no cooperado, porque aí eu tiraria esse modelo econômico de qualquer viabilidade econômica e jurídica para poder se sustentar dentro de um mercado competitivo. Nesse particular, o artigo 270 disse que a relação mantida com o cooperado não haveria incidência tributária no cooperado, tributando-se na cooperativa. E o artigo 229, que tratava das operadoras de plano de saúde, veio tratar especificamente do sistema Unimed enquanto operadora. Enquanto cooperativa, ela está no 270, enquanto operadora, ela está no 229. E eis o nosso ponto nodal. Parágrafo 3º do 229. Na verdade, o caput do 229 nos diz que nós temos, enquanto modelo de operadora de plano de saúde, uma tributação muito parecida com o PIS e COFINS, uma tributação muito parecida com a receita bruta. A não cumulatividade, nesse particular, ela vai se dar exclusivamente sobre a taxa de administração. Como eu sou uma atividade que faço intermediação, tudo aquilo que entra eu recebo por conta do meu usuário, e no sistema Unimed, senadora, nós estamos falando de 21 milhões de usuários quase no Brasil, atendendo quase 92,5% dos municípios brasileiros, uma capilaridade absurda dentro desse modelo, em 340 cooperativas singulares e centrais. Então, nesse particular, o que se disse? Se disse que, enquanto operadora de plano de saúde, eu recebo um recurso por conta e ordem do meu usuário, faço pagamento por ele. A minha receita é a diferença entre o que eu recebo dele e pago por ele. É a que a gente chama de comissão ou taxa de administração. E isso foi, de certa forma, mantido no modelo IVA. As operadoras não têm crédito daquilo que elas deduzem da base, vão ter crédito sobre aquilo que elas vão usar para pagar com a sua taxa de administração. Até aí, tudo bem. O nosso problema aqui, senadora, que fique claro, não é um problema para pedir pagar menos tributo, para ajustar a tributação de uma forma menos agressiva do que existe hoje. O nosso problema aqui é manter a competitividade. E por que isso?
Parágrafo 3º do artigo 229. A dedução estabelecida no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo fica reduzida em 50% na hipótese de valores pagos por cooperativas de saúde a seus associados, caso a operação seja beneficiada pela redução de alíquotas estabelecidas no inciso 1. O que o inciso 1 fala? Próximo slide, por gentileza. O inciso 1 diz que toda operadora de plano de saúde vai pegar como base de cálculo, levar como ingresso os prêmios daquilo que ela vender e as receitas financeiras das reservas técnicas. Pegou isso, ela vai deduzir o quê? Os custos assistenciais, os cancelamentos de prêmio, os serviços de intermediação, ali está o valor que ela repassa para médicos, hospitais, laboratórios, transporte, etc, etc, etc. O que o artigo 229 fez? Falou que se uma Unimed, que é cooperativa, quiser se reconhecer como cooperativa, ela teria que pagar um pedágio, entre aspas. E qual seria o pedágio? Ela teria que deduzir somente 50% na intermediação daquilo que ela pagasse para o seu cooperado. Ou seja, uma operadora comercial, o que ela paga para médico, ela deduz tudo. Uma Unimed, por ser cooperativa, se quisesse manter como tal, como se fosse possível ser e querer optar por ser, eu já sou, eu poderia deduzir 50%. Próximo slide, por gentileza. E aí, a consequência qual seria? Eu opto pelo regime de cooperativa, eu só deduzo 50% dos honorários, eu torno a cooperativa Unimed não competitiva com as demais operadoras. Por outro lado, eu não opto pelo regime de cooperativa. Vamos imaginar que eu possa querer ser o que eu sou. Então, eu não quero ser o que eu sou. Então, o que eu faço? Eu afasto a minha condição de cooperativa para ter dedução integral. Quando eu fizer isso, eu pago todo o tributo do médico na operadora e o médico paga o mesmo tributo de novo. Eu carrego para ele 27,5% de imposto de renda mais 10,6% de IVA. Todo honorário que eu repassar para o meu cooperado, eu carrego quase 48,10% de tributo. Próximo slide, por gentileza. E aqui, senadora, está o efeito na prática dessa distorção. Uma operadora comercial. Aqui se pegou, o modelo Unimed pegou uma base macro, pegou as maiores Unimedes e fez uma projeção da conta do IVA. O importante é que a gente ainda não tem referências absolutas, porque eu não tenho a cadeia de crédito que eu vou ter ainda. Não tem, vamos dizer assim, os dados abertos para poder saber a cadeia de crédito que a gente vai ter na sua completude. Mas o importante é dizer que os 3 cenários foram trabalhados com a mesma base de dados. Então, se houver alguma distorção, vai afetar automaticamente os 3. Numa operadora comercial, o modelo IVA vai levar uma tributação de 22 milhões de IBS/CBS por ano. Por outro lado, do lado de cá do quadro, se eu for uma cooperativa que optar pelo regime de cooperativa para não pagar o tributo 2 vezes, tanto na cooperativa quanto no cooperado, o meu tributo vai para 44 milhões. Eu tenho um aumento da carga tributária de quase o dobro das operadoras comerciais. Por outro lado, se eu quiser ser uma operadora comercial e abdicar do meu regime de cooperativa, eu vou pagar os 22 milhões. Mas o meu cooperado vai pagar 158 milhões de reais de tributo. Imposto de renda mais IVA. Então, qual que é o pleito do cooperativismo Unimed, senadora? O pleito do cooperativismo Unimed é pagar ipsis literis et verbis o mesmo que uma operadora comercial paga. Nós não queremos vantagem competitiva absolutamente nenhuma, nós queremos igualdade de condição em relação a uma operadora comercial. Nós queremos poder pagar os mesmos 22 milhões e o nosso médico cooperado vai continuar pagando o seu imposto de renda de 114 milhões nessa conta, gerando um custo total na cadeia ou uma receita do Estado na cadeia de 136 milhões de reais. Ao contrário das operadoras comerciais que eventualmente contratem pessoas jurídicas que vão ter um custo, que vão gerar um tributo na cadeia de 98 milhões. Então, o pleito do sistema Unimed, o próximo slide, por favor, é um pleito pela supressão da limitação imposta à Unimed, diferentemente das operadoras comerciais. As comerciais podem deduzir 100% do custo assistencial do repasse à médica, a Unimed só pode deduzir 50%. Nessa supressão do parágrafo 3º, e existem 2 tipos de emendas, senadora, são 9 emendas que foram apresentadas nesse particular. Os 2 modelos de emenda com o mesmo efeito. Uma pela supressão do parágrafo 3º. Aquela limitação de 50% não existe, portanto, eu posso deduzir o que uma operadora comercial deduz. A outra, com uma nova redação com o mesmo efeito. Fala lá, em vez de deduzir 50%, podendo deduzir 100% das despesas assistenciais. Próximo, por gentileza. E já encaminhando para a conclusão,
Todo esse debate foi discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. Na Comissão de Assuntos Econômicos, ele foi acatado através do relatório do senador Exalci, sugerindo a emenda número 1034, com a seguinte previsão: suprima-se o parágrafo 3º do artigo 229 do projeto. Portanto, Excelência, o nosso pleito é muito simples. O pleito é a manutenção, ou a alteração, né, do parágrafo 3º do 229, com a nova redação ou a sua supressão, com a manutenção do relatório da Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado, senadora, pela atenção. Obrigada. Eu quero só aqui, a título 15 segundos. de informação, dizer que ontem eu recebi lá no escritório no estado do Ceará exatamente a representação da Unimed, e que essa retirada, essa supressão do artigo ou essa mudança do artigo, eu já fiz a emenda também, né? Foi ontem, a gente vai apresentar agora a emenda, exatamente para que seja atendido o que lá eu já entendi ontem que era justo. Então, para mim, essa emenda aí já está... Eu, inclusive, apresentei, né? Vou apresentar, aliás, que estava sendo concluída, apresentar agora, mas sabendo que já tem outro, eu vou apoiar o que já foi no relatório aprovado na CAI. Só para dizer que também essa emenda não se trata só da Unimed, né? Que fique claro que não é só uma questão de um órgão, enfim, de uma entidade, mas são tantos outros também que vão ser beneficiados, ou então vamos se manter a justiça aí, que foi assim que eu entendi. Então, lá no Ceará, a Unimed de lá fez um trabalho bem feito. Já foi lá, conversou, me convenceu, levou os argumentos, e eu acredito que estão fazendo assim em todos os estados, né? Então, já tem essa notícia, pelo menos por mim, eu vou defender, né, amplamente que seja mantido o que foi aprovado na CAI. Essa eu já tenho total discernimento do que eu quero, que eu apresentei uma da mesma forma.